a fantasia moderna, o gótico urbano, a ficção científica e a ficção weird. Por que a segunda metade do século XIX pode ser considerada uma era dourada do fantástico? E aí, tudo fantástico com você? Hoje começa aqui uma minissérie nova no canal Fantástico Cursos. Vai ser mais ou menos por volta de 5 vídeos que vai explicar por que a segunda metade do século XIX, principalmente da Inglaterra, pode ser considerada um berço do fantástico que a gente lê hoje em diferentes vertentes. Mas antes disso, deixa eu te lembrar que o Fantástico Cursos está perto de alcançar 5.000 inscritos. Então, mais uma vez, se você ainda não está inscrito e inscrita, faça sua inscrição, ative também o sininho das notificações, também compartilhe os vídeos aqui caso você goste, com pessoas que, como você, sabem o que apreciar, o que tem de melhor da fantasia no gótico, no horror e na ficção científica. E também não se esqueça de olhar os links aí embaixo. Além desse vídeo, você tem também a versão dele no podcast, caso você queira ouvir em diferentes lugares, e também tem o texto no blog Fantástico Cursos. Lembrar também que você ainda tem a chance de participar do Mentoria Fantástica. Já tem gente lá recebendo o meu acompanhamento para poder aprender ou destravar textos relacionados à fantasia, ao gótico, ao horror e ficção científica, seja artigos, TCC, dissertação de mestrado ou então post para blogs. Então não perca essa oportunidade, são poucas vagas, até mesmo por conta do meu acompanhamento direto. Olha aí embaixo o link na descrição do vídeo, não perca essa oportunidade, porque quando acabar, acabou-se só no ano que vem. Bom, então vamos lá para o conteúdo. Quando eu falo aqui para você que a segunda metade do século XIX pode ser considerada uma era dourada, o berço da literatura fantástica que a gente lê hoje, eu estou fazendo referência a como o contexto da época desse período, as últimas décadas do século XIX, ajudaram a causar uma verdadeira erupção do fantástico que a gente lê hoje, seja no campo da fantasia moderna, do gótico urbano, da ficção científica, da ficção weird. Todo esse conjunto é resultado de diferentes fatores desse período. E nesse vídeo aqui, que é um vídeo introdutório, eu vou falar dos 3 principais elementos que afetaram profundamente o desenvolvimento do fantástico. Vou falar de outros elementos, mas nesse vídeo eu vou falar dos 3 principais. O primeiro deles foi a Revolução Industrial. E é importante já dizer que todos os elementos estão intercalados e entrelaçados. Quando eu estou falando da Revolução Industrial, como o próprio nome já está dizendo, eu estou me referindo ao período da história da Europa e principalmente da Inglaterra, em que os países vivenciaram uma grande expansão das suas indústrias, o que acabou afetando profundamente diferentes setores da sociedade. Longe de ser um fenômeno único, a Revolução Industrial na Inglaterra, ela viveu 2 momentos principais. O primeiro, que foi de 1760 até 1860, que foi o primeiro momento que ficou restrito à Inglaterra e que foi marcado pelo desenvolvimento de indústrias de tecido e de algodão. É aí que nascem invenções como a spinning jenny, uma máquina de fiar primitiva que substituiu a roda de fiar tradicional, agilizando a produção e reduzindo o número de fiandeiras. Aí começa uma mudança profunda em que o ato de fiar se tornou um processo industrial. Com a invenção, logo surgiram as primeiras fábricas da Europa, onde essas máquinas acabavam sendo manipuladas por pequenas fiandeiras. Ou seja, o que antes era feito por um grande volume de pessoas, no caso, por conta da máquina, esse número passou a ser reduzido. O que aconteceu com essas famílias que viviam dessa produção? Começaram a partir para a cidade. Então, ainda no final do século XVIII, você já começa a ver uma movimentação, um processo que impactaria profundamente as cidades da Europa. A segunda fase da Revolução Industrial, que é a mais conhecida, foi de 1860 até 1900. Nesse ponto, ela alcançou outros países e regiões da Europa e até mesmo os Estados Unidos. É aí que a gente vai ver a introdução de novas fontes de energia, como petróleo e principalmente eletricidade, a produção do aço em larga escala, substituindo o uso do ferro, e o surgimento de diversas invenções, como o telégrafo de 1837, o telefone de 1876, a locomotiva de 1879, o motor a gasolina
de 1884 e o motor a diesel em 1886. E como a Revolução Industrial impactou diferentes setores da sociedade e da cultura, incluindo aí a literatura fantástica. É isso que a gente vai ver nos próximos vídeos. Já o segundo elemento, que está atrelado à Revolução Industrial, é o imperialismo, principalmente o imperialismo britânico. No caso, com a Revolução Industrial e até mesmo para que se pudesse manter a roda rodando, né, das máquinas, foi preciso buscar novos mercados consumidores e também matéria-prima para manter as fábricas funcionando. É nesse contexto aí que a gente vai ver uma expansão dos países europeus em diferentes regiões da Europa. É nesse momento em que a Inglaterra se torna um império britânico por conta da sua presença e dominação em diferentes partes do globo. Era muito comum, por exemplo, nas ruas de Londres se ouvir a frase "o sol nunca se põe no Império Britânico". Por quê? Porque em todos os lugares do planeta, quando o sol estava se pondo em um canto, o sol estava nascendo em uma outra parte do mundo também dominado pela Inglaterra. Então, do Canadá até Hong Kong, da Palestina até a África, em todos os lugares a Inglaterra possuía seus domínios. E lembrando que isso não começou de uma hora para outra, né? Na verdade, desde a época lá da rainha Elizabeth, desde lá do final do século XVI, a Inglaterra já tinha domínios na Índia, por exemplo, mas que acabaram se ampliando e fortemente na segunda metade do século XIX. Aí, nesse ponto, já entra muito a influência de outros elementos, como, por exemplo, de uma teoria de versões deturpadas da teoria de Darwin. E aí, isso acabou impactando diretamente também todo o discurso ideológico do período, quando você tinha a ideia a sobrevivência dos mais fortes. Então, nisso, as ideias de Darwin, de forma deturpada, acabaram sendo usadas para justificar a dominação da Inglaterra, a mais poderosa, sobre outros povos enxergados dentro da perspectiva evolucionista como atrasados, bárbaros e que precisavam ser alcançados pela mão civilizatória da Inglaterra. Então aí você vai ver que esse impacto vai se refletir diretamente também na literatura fantástica, como a gente vai ver nos próximos vídeos. Por fim, o último elemento de destaque são as próprias inovações científicas, os debates que circulavam no período, que também estão atrelados a esses dois fatores, como por exemplo, as teorias de Charles Darwin, que eu já comentei, e também, por exemplo, as pesquisas sobre a mente humana. Vamos lembrar que o Freud vai publicar o livro Interpretação dos Sonhos em 1901, mas que ele não era o único pesquisador e ele não acordou do dia assim, vou escrever um livro. Não, isso todo foi um processo de diferentes pesquisadores que mostram como a mente estava sendo um objeto de análise. Além da própria psicanálise, você também vai ver uma pesquisa profunda em diferentes áreas. É nessa segunda metade do século XIX que vocabulários específicos vão ser criados, em que a ciência passa a substituir a religião para poder discutir questões relacionadas ao sexo, ao corpo da mulher. Então, termos como homossexual, histeria, vão surgir nesse momento para poder explicar, de uma perspectiva masculina, o olhar sobre a mulher e sobre outros grupos enxergados como grupos marginais. Então, é nisso tudo que a gente vai ver nos próximos vídeos. Não se esqueça mais uma vez de compartilhar esse vídeo e falar do canal Fantastic Cursos para os seus amigos e amigas. Obrigado pela sua presença e até a próxima!